Morreu Cristo em vão. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14, diz: Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeus, vive como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viver como judeus. Pois é, Cefas era um homem conhecedor da palavra, né? Mas ele vivia como gentio, segundo Paulo. De que maneira? Por exemplo, sentava na roda dos gentios, comia com os gentios, se vestia como gentio, bebia com os gentios, enfim, fazia todas as coisas que o gentio faz que não agrada a Deus. E de repente você deve estar se perguntando: pastor, quem é gentio? Somos nós que não tínhamos direito à salvação. E Deus levantou Paulo para pregar para nós, gentios. Os judeus tinham costume, era costume dos judeus fazer a circuncisão. O gentio não é incircunciso, não tem a circuncisão feita. Então, Cefas, ele queria que os gentios vivessem como judeus, praticando as mesmas regras dos judeus. Só que ele, como judeu, não vivia a palavra de Deus como judeu, segundo está aqui no versículo 14 de Gálatas, no capítulo 2. Então, meu irmão, eu como gentio, eu não posso, dando um exemplo, obrigar o judeu a viver como eu vivo. Muito pelo contrário, eu tenho que procurar viver a palavra de Deus como ela é. E Cefas, sendo judeu, não vivia a palavra de Deus, mas vivia tudo o contrário, fazia tudo que não agradava a Deus. E queria que os gentios, que somos nós, que não tínhamos direito à salvação, vivêssemos uma vida como gentios. E Paulo repreende a ele. Paulo repreendeu. Como você quer que os gentios vivam como os judeus, se você como judeu não dá exemplo de judeu? Então, meu irmão, isso me mostra que eu, você, nós, que somos evangélicos, que procuramos agradar a Deus, muitas das vezes nós não ganhamos nosso vizinho para a presença de Deus, não ganhamos nossos familiares, porque eles não vê Deus em nós. Eles têm que ver a palavra de Deus em nós, eles têm que ver Deus em nós, no profeta, no bispo, no apóstolo, no pastor. Quando as pessoas passarem a ver Cristo em nós, então nossa família se converterá ao Senhor. Era isso que Paulo estava se referindo aqui no versículo 14, falando com Cefas. E no versículo 16, Paulo continua dizendo: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obra da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo a época da graça, né? E Paulo ele está alertando quanto a isso, que não é por obra que nós somos salvos, que nós somos justificados, mas pela fé em Cristo, pela fé que Cristo deu a sua vida por nós. Paulo está dizendo que Cristo não morreu em vão. Paulo está se referindo que o homem, para ter a salvação eterna, é preciso viver pela fé e não pela lei, porque nós estamos vivendo a época da graça. Olha o que diz aqui no versículo 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que
agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, nós temos que viver confiando na resposta de Deus através do Filho, pois a palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai senão o Filho, e ninguém vem ao Filho através do Pai, senão através do Pai. Ou seja, meu irmão, nós temos que crer, nós temos que viver o Evangelho, nós temos que viver a época da graça, não abolindo a lei, mas vivendo a graça, porque se nós não vivermos a graça, a morte do Senhor Jesus foi em vão. A morte do Senhor Jesus, por mim, por você, por todos nós, foi em vão. É o que Paulo está se referindo. Não adianta, meu irmão, minha irmã, eu querer que você viva pela fé em obediência a Cristo, se eu não vivo, se as minhas obras é o contrário. Como eu quero que você tenha uma vida com Cristo, uma vida abençoada, se eu não vivo essa bênção na minha vida? Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que mostrar para a sociedade que Cristo morreu para que nós viéssemos viver uma vida na fé, uma vida cheia de paz, de abundância, uma vida na graça, porque Cristo veio para trazer a graça para cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, não é abolir a lei. Nós temos que estudar a lei. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer em conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Para sabermos nos defender nos dias maus, para sabermos nos desviar do pecado. É para isso a lei. E a graça do Senhor Jesus é para que nós venhamos viver na fé, em obediência, em temor, em harmonia com Deus, para que Deus venha cumprir em nós as promessas dele. Porque se assim não for, meu amado irmão, olha o que diz aqui no versículo 21 de Gálatas 2. Em Gálatas 2, versículo 21, diz o quê? Não anulo a graça de Deus, que é a lei, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Está vendo aí? Então, meu amado, minha irmã, você que insiste em viver na lei e esquece de viver o amor, de viver a graça em Cristo Jesus, saiba que Jesus não morreu por você ainda. Ele ainda vai vir, ainda vai morrer por você. Isso não é verdade. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou para que você tenha vida e vida com abundância, porque nós estamos na era da graça. Meu irmão, minha irmã, cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinadores que têm vivido a lei para bater, para judiar, para explorar, para colocar fardo. A lei, ou melhor, a graça não coloca fardo em ninguém. A graça, ela dá paz, ela dá alegria, ela dá prosperidade, ela dá saúde. Enfim, aquele que vive o conhecimento que Cristo veio, morreu e ressuscitou por ele, automaticamente ele vai ter tudo isso na vida dele, porque Cristo é a própria graça em nós. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe teu casamento, que Deus abençoe a tua vida financeira, e medite nessa palavra: Cristo não morreu em vão. Cristo morreu para que você tenha vida e vida em abundância. Muito bom dia, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.